E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe. O Senhor tem falado comigo algo muito específico todas as semanas, todos os dias. E essa semana eu gostaria de trazer algo para vocês que pode abençoar muito a sua vida, assim como abençoa a minha. E na verdade é algo que eu tenho aprendido a receber. O Senhor estava ministrando comigo lá em João. Eu estava um dia, ia fazer meu devocional, seguindo minha rotina, né, de livros que eu tenho que ler no devocional, e o Senhor me mandou para um lugar totalmente diferente, né, e eu tava de coração aberto para ouvir o que o Senhor tinha para falar, e o Senhor falou comigo sobre a multiplicação, principalmente a multiplicação sobrenatural, né. Não sei quantos anos você tem que está assistindo, se você é novo, se você é velho, mas eu creio que todos vocês têm uma multiplicação sobrenatural para receber na sua vida, e uma multiplicação de bênçãos, né, e eu creio que o Senhor, quando Ele quer fazer uma multiplicação aconteça, tanto financeiramente, quanto uma multiplicação de recursos para o ministério, quanto multiplicação de curas para a sua saúde, para as pessoas que você ama, quanto de libertação de demônios. Eu creio que é algo sobrenatural, né? E o Senhor falou muito comigo, lá em João 6,6, né? Quando o Senhor fala algo, repreende ou fala alguma coisa com Filipe, né, da Bíblia, eu sinto muito que é para mim, até porque a origem do nome Filipe é que nem Felipe, que é meu nome, né, que é Filipos, né, do latim. Então, quando o Senhor fala algo comigo, eu fico muito atento, porque eu sei que algo muito especial tem para vir sobre mim. E o Senhor falou para Filipe, disse isso, era o próprio Jesus falando, né, só para contextualizar. João 6,6 é quando eles estão no monte, e aí é o milagre das multiplicações dos 6 pães e 2 peixinhos, e ele fala, disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que iria fazer. E aí já de início o Senhor já me colocou já me deu entendimento que o Senhor falou comigo sobre uma multiplicação financeira, sobre uma multiplicação econômica. Então eu tô passando algo na minha vida e eu creio que só nesse começo o Senhor já fala para mim que onde que eu estou agora é porque o Senhor quer me colocar à prova de um lugar, de alguma coisa, de algum entendimento que eu tô na minha cabeça que precisa ser mudado. O Senhor já sabe como que eu vou agir, o Senhor já sabe até onde que eu vou chegar com esse pensamento, mas o Senhor quer me colocar à prova para mim mesmo entender que é Ele que tá me colocando. E isso é muito bom, porque me mostra que este lugar não é um lugar que eu devo ficar e que eu devo ter uma mudança, né? E eu sou muito grato a Deus, pessoal, porque, cara, eu tô podendo estar gravando esses vídeos porque o Senhor tem falado comigo. E eu creio que o Senhor pode falar com vocês através desse vídeo também, através desse momento com Deus. Então é muito bom saber que a minha mentalidade deve ser mudada para me chegar onde o Senhor quer que eu chegue. E é muito bom porque o Senhor fala comigo, isso aqui foi algo que eu escrevi que o Senhor falou comigo, né? Isso é lindo. E aí depois ele fala, Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimentos a todos, né? Então o Filipe fala de algo que faz total sentido, é algo racional, é algo que você não precisa de muito para saber. E o Senhor me colocou ali contra a parede, mostrando o sentido do real versus a multiplicação sobrenatural, né? Então, primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem algo que nós vemos e algo que faz sentido, e algo que o Senhor vê e algo que faz sentido também, só que a gente não vê, ou a gente deixa de ver por falta da nossa de fé, né? Então, o Senhor colocou isso no meu coração. Eu não estou errado, talvez, em ver minha situação e até ficar contente e agradecer a Deus pelo que eu já tenho, mas tem algo sobrenatural que a gente não vê, que a gente deve orar, a gente deve persistir e a gente deve agradecer e entender. Algo que a gente deve orar, algo que a gente deve entender e algo que a gente deve ser ministrado por isso, né? Então, eu separei, e o Senhor falou comigo, né? 3 pontos que eu devo fazer para, não é só entender, pontos que eu devo fazer para que essa multiplicação sobrenatural aconteça. Primeiramente, Deus é real e Deus é presente. O Senhor sempre fala coisas muito óbvias para mim, porque são coisas que, se a gente fizesse todas as obviedades sobre a nossa vida seria muito melhor. As coisas óbvias que fazem sentido, muita gente não coloca em prática. Então, quantas vezes eu olhei já para minha conta, quantas vezes aconteceu alguma coisa em algum mês que não foi tão bom e eu falei, glória a Deus, Senhor, o Senhor seja glorificado sobre tudo. Mas quantas vezes eu entendi que falei assim, cara, glória a Deus, porque o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe aonde eu estou, o Senhor sabe por que eu estou aqui. Glória a Deus, Senhor, porque o Senhor me vê. A gente não entende que o Senhor, Ele nos assiste, Ele nos vê. A gente não entende que quando a gente entrega pra Ele, Ele coloca as mãos e dali sai coisas lindas e tem seus momentos ruins e tá tudo bem. Deus pode querer isso sobre a nossa vida, isso são fases, são tempos, né? Então a gente deve entender que o Senhor é presente. E outro ponto que a gente deve entender é que a gente deve entregar tudo a Ele. Não adianta a gente querer uma mudança sobre algo extraordinário e sobrenatural se a gente continua fazendo a mesma coisa. Ah, mas entregar a Ele não vai fazer a mesma coisa todo santo dia? Só que todo dia a gente passa uma aprovação diferente que é difícil a gente entregar para o Senhor. Eu falo isso por conta própria. Quantas vezes você vai lá, você faz 99% das coisas, mas o 1% você não entrega para Deus. Ou a forma que você fala, ou a forma que você ouviu e guardou no seu coração alguma coisa. Quantas vezes a gente não entrega para Deus? Tudo.
tudo deve ser dado para Deus. Então Deus só vai fazer com que a multiplicação aconteça quando a nossa mentalidade entender: Deus é real, Deus está presente comigo e eu preciso entregar tudo na mão dele, porque ele pode tocar nisso daqui, ele pode fazer. Eu não posso fazer multiplicação sobrenatural acontecer. Eu não posso fazer com que uma rede cheia de peixes se plantem do nada. Eu não posso. Quem faz isso é a multiplicação sobrenatural de Jesus. Só ele tem o poder. Então, é claro, essas coisas são óbvias de ser faladas, mas quantas vezes a gente entrega para ele? Eu peço, por favor, que você, aí na sua casa, se você tá passando por algum problema, alguma coisa, ou se você não tá, mas você quer uma multiplicação, que o Senhor ore, Senhor, me ajude a entregar tudo ao Senhor. Sem o Senhor, não dá. Não é uma coisa que a gente conseguiria chegar sem o Senhor. Primeiramente, a gente não deve querer, porque se Jesus está do nosso lado, o sobrenatural vai acontecer. Não tem como o Rei dos Seis, o que criou os céus e a terra, o que criou a minha pele, o que me criou, conhece cada célula do meu corpo, não acontecer algo sobrenatural quando ele está comigo, ainda mais naquela situação. Então a gente vai entregar nas mãos do Senhor tudo que nós temos. E o último ponto que o Senhor falou comigo é: aproveite a multiplicação do Senhor. A multiplicação é real, o Senhor é real sobre a nossa vida, a gente deve entregar tudo e mudar tudo por conta de Jesus, porque onde Jesus está, a mudança, a multiplicação, a bênção, a gente deve aproveitar essa multiplicação, porque a multiplicação é real. A multiplicação, ela não é algo que vem para conquistar nosso ego, não é algo que vem para saciar nossa carne, mas é algo que ela traz paz. A multiplicação traz paz, a multiplicação traz bênção não só para nós, mas para as outras vidas. Essa transbordação, ela não abençoa só nós, mas ela abençoa o nosso próximo, o nosso redor. E Deus não vai te dar se você pensar que a multiplicação é para você. Deus quer que você transborde. Deus quer que você transborde. Deus não vai dar multiplicação para aqueles que sabem que não tem estrutura para conseguir. Ore por estrutura. Pessoal, eu te agradeço a vocês, agradeço pela atenção de vocês, que vocês possam ter sido abençoados. Eu declaro uma multiplicação sobrenatural do Senhor. Eu declaro uma mudança de mentalidade. Eu declaro uma transformação sobre a forma que a gente vê as coisas, as situações. Eu declaro que a partir de hoje a gente vai começar a ver todas as situações da nossa vida com que apenas estiver faltando a mão de Deus, não algo que não tem solução, não algo que é inalcançável, mas a gente vai começar a ver algo que a gente precisa devotar mais, aonde que precisa de multiplicação, aonde precisa de mais devoção a Deus, aonde precisa de mais oração, é onde precisa de mais intercessão. Então, em nome de Jesus, você e sua casa viverão a multiplicação sobrenatural de Deus. E nós, vocês que são velhos, vocês que são novos, vocês que não conheceram a Jesus ainda, vocês vão experimentar coisas lindas na presença do Senhor e serão ministrados por Ele, em nome de Jesus. Amo vocês, pessoal. Deus ama mais ainda. É nóis.